Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville Muito boa tarde, estamos começando o programa número 10, direto ao ponto na TV Joinville. E hoje teremos um programa menor, um tempo menor, mas com muitos assuntos. E eu quero saudar o nosso editor, idealizador e diretor do programa, Luciano Habib. Boa tarde, Luciano. Olá, queridos amigos internautas, Luiz Veríssimo, Dr. Buzzi, estamos aqui novamente no programa número 10. Então já batemos aí 2 meses e meio de programa direto ao ponto. Dr. Buzzi, qual é a nossa chamada? Antes de vocês saberem da pauta, já peço para vocês aí, né, clicarem ali no sininho, seguirem o nosso canal, e aproveitem depois de assistir o programa, fazer os seus comentários, as sugestões de pauta para o 479-9209-6141 e a gente vai discutir as pautas dos internautas. É contigo, Dr. Buzzi. Então estamos chegando mais uma vez com Direto ao Ponto. E no programa de hoje, governo institui o Dia da Covid. Mulheres não querem travestis nos banheiros femininos. E tem muito mais. Bom, eu quero começar pela pauta do Covid-19. Eu dificilmente falo sobre atos do governo federal, mas esse sou obrigado a registrar, porque dia 12 de março, dia do meu aniversário, foi instituído, o Lula sancionou a lei, transformando esse dia como Dia Nacional de homenagem às vítimas, de lembranças às vítimas da Covid-19. Eu quero lembrar que a primeira vítima do Covid aqui em Joinville foi o empresário Borba, que era fundador da Crona, o Mário Borba, fundador da Crona. E quando ele faleceu, ele estava no conselho da empresa, afastado da rotina e dividindo a sua bela residência aqui de Joinville com a sua chácara lá na região do Quiriri. Ele havia chego de viagem com a família, levou filhos e levou netos para uma viagem na Califórnia e também em Orlando, na Disneyland. E quando chegou, segundo o depoimento do Thiago Borba, que o substitui no conselho da Crona, ele sentiu tosse, cansaço e começou a ter febre. Foi levado para o hospital e lá ele foi medicado como se fosse um resfriado, uma gripe. Naquele tempo, 30, ele foi para o hospital dia 23. Dia 30 ele faleceu e naquela época não se tinha muitas informações sobre o Covid, não só em Joinville como no país. E ele voltou para casa, as febres permaneceram e ele foi para o Dona Helena. Lá chegando ele estava mal e foi direto para a UTI, onde veio a falecer uma semana depois, exatamente dia 30 de março de 2020. O Mário Borba, o Adilson conheceu ele também, era uma pessoa fantástica, humilde, muito querido por todos, e a sua morte serviu assim como um alerta contra essa doença que eu peguei. Ele morreu em março. Em outubro eu peguei a Covid-19. E fui tratado como se fosse uma gripe, com remédio de dor, e fiquei em casa e ela passou. Peguei 2 vezes, a primeira foi essa, depois já tinha mais informações. Fica aí o registro, dia 12 de março, Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Para lembrar essa data tão importante para nós, porque nós tivemos muitas vítimas do Covid. E você trazer a lembrança de Mário Borba, Veríssimo, nos faz lembrar, fazer uma viagem no tempo. Nós que éramos
cultuávamos a tradição gaúcha, eu cultuo ainda, mas ele também junto com a gente. Então era a nossa alegria quando ele chegava nos acampamentos, nos rodeios, ou nas provas de rédea, ou nas provas de larguenda, ele era um incentivador. Então o seu Mário, ele está fazendo muita falta, mas ele é sempre lembrado, porque o verdadeiro amigo, ele nunca vai viver longe daqueles que cultivaram, que aproveitaram, usufruíram de sua amizade. Seu Mário Borba, onde estiver, a gente sabe que ele está ali olhando por nós e torcendo para que a gente continue fazendo sempre bons movimentos tradicionalistas e também dedicando sempre essa homenagem a ele e a todos que merecem. E nessa questão da Covid, convém ressaltar, né, já que o governo Lula está instituindo, que o governo, então, Bolsonaro, né, foi quem encomendou o mais rápido possível, já no mês de dezembro, as vacinas para que a Covid pudesse ser combatida, né? E ficou aquele estigma de que o governo Bolsonaro foi um grande assassino das pessoas que adquiriram a Covid. Pelo contrário, porque a Justiça, o STF, direcionou aos governos estaduais e municipais a distribuição, manuseio, enfim, das questões relativas à Covid. No entanto, o governo federal, na época do governo Bolsonaro, é que fez essa aquisição e não pôde tratar de forma igualitária, assim como era necessário, né, essa distribuição, esse manuseio, distribuição de verbas para que as pessoas pudessem ser salvas. Então, também existe um contraste nessa informação, nesse dia da Covid. Até porque agora, Veríssimo e Buzzi, também existe uma indicação do Tribunal de Contas da União de que o governo Lula, né, deixou aí vencer 260 milhões de reais em vacinas da Coronavac. E aí, quem que paga essa conta agora, minha gente? Bom, eu quero lembrar, eu não sei as experiências de vocês, mas eu tive uma experiência que resume o clima de guerra, o clima impressionante que esse país e particularmente a nossa cidade passou. Eu estava caminhando pela rua João Colim, ali próximo do Shopping Cidade das Flores, quando tentei entrar em uma loja para comprar um carregador de celular, estava lá escrito: proibida a entrada de pessoas acima de 60 anos. E eu já tinha 60 anos e nós fomos discriminados, proibidos de entrar num comércio. E esse é o resumo do clima que nós passamos aqui com o período da Covid-19, e isso foi no ano de 2020. Experiência igual também passei, deixa eu só contar para vocês aí, e você que nos acompanha aqui no Direto ao Ponto. Estava vindo lá de Balneário, como faço todo domingo à noite, aos domingos à noite, quando retorno lá da praia, direto num estabelecimento para fazer um lanche. Socado. Estacionamento completamente tomado. Só tinha uma vaga disponível, que era a vaga de idoso. Eu coloquei na vaga de idoso. O dono da lanchonete veio correndo e disse: tira logo o teu carro daqui, que está cheio de idosos aqui. Se tiver um carro de idoso, a polícia vai passar e vai vir fazer uma inspeção, pedir documento para todo mundo, eu vou ter que fechar a lanchonete. E eu tive que tirar o carro, estacionar na outra quadra e deixar aquela vaga vazia ali, porque não podia estacionar nem na vaga de idoso. E foi uma caça às bruxas nessa época, realmente. Tanto é que a Rede Globo de televisão, né, fazia as matérias na rua como se estivesse caçando alguém no tempo das bruxas medievais, para que o comércio fechasse. Junto com as polícias, eles tinham informação em primeira mão, né, para que pudessem fazer a mídia, ou aumento de seguidores, enfim, com relação às notícias de que um comércio estava aberto, que um idoso, uma idosa estava na rua, de polícias prendendo pessoas nesse período, que foi um absurdo, um abuso em todos os sentidos. Bom, outro absurdo: mulheres não querem travestis nos banheiros femininos. Quem levantou esse assunto e colocou aqui na pauta foi o Luciano Habib. Pois é. Então, naquele caso
que aconteceu lá no... Cássia Kiss? A Cássia Kiss com a travesti Roberta Santana. A Cássia Kiss com 65 anos, 68 anos e a Roberta... 68 anos. E a Roberta Santana, a travesti, que é funcionária do Shopping Barra, com 25 anos, a Cássia Kiss, vendo ela dentro do banheiro, né, se indignou, falando que não queria um travesti dentro do banheiro feminino. Então, esse é o questionamento hoje, porque nós consultamos a legislação e não existe lei que obrigue o comércio a aceitar um travesti no banheiro feminino. E as mulheres estão indignadas, porque não deixa de ser um travesti um homem, pois ele não fez a cirurgia de resignação sexual. Então, você que está nos assistindo, aceitaria um travesti dentro do banheiro da sua filha, ou a senhora, um travesti utilizando o banheiro das mulheres? Ou seja, é um homem, uma pessoa que tem um pênis, né? E que a gente não sabe qual é, no caso, a sua... se existe malícia ou não, enfim, para que utilize o banheiro feminino. Você deixaria sua filha ou seu filho? Mas eu pergunto, qual seria a reação do homem ao entrar dentro do banheiro e ver uma personagem feminina levantando a sainha e de frente o mictório daquele? Sainha, mini saia, alguma coisa assim, cabelo, qual seria a reação? Onde elas terão lugar para fazer suas necessidades? Muito bem, eu numa viagem ao exterior, eu vi um banheiro, 3 banheiros, o masculino, feminino e lá em cima, família, que era um local destinado ao pai e à mãe levar a criança para trocar fraldas e etc, etc. E um turista sueco, que obviamente conversamos em inglês, ele falou: lá na minha terra está começando a surgir em 3 banheiros, o masculino, o feminino e para os homossexuais. E parece que esse caminho não está tão longe de muitos países e de muitas cidades. E na internet também está circulando um vídeo de um personagem, não se sabe então se é um travesti, um tarado, enfim, entrando no banheiro feminino, mostrando a parte interna do banheiro, né? Ele sem as calças, se masturbando no banheiro feminino. Ou seja, até onde isso vai parar? Está na hora de ter o terceiro banheiro, porque eu, Luciano, não admito essa não que seja uma mistura homofóbica, mas a utilização por parte do terceiro gênero para o banheiro feminino em especial. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa, do 10º programa, e temos 1 minuto para falarmos sobre os nossos patrocinadores, nossas entidades que prestigiam esse programa. Eu falo de AGDEV, Associação Joinvilense para a Integração do Deficiente Visual. Se você quer fazer canecas, botas, camisetas, chaveiros, cadernos, faça seu brinde com a AGDEV. Faça um orçamento, dê uma ligadinha. Ligue lá, 47-3436-3126. E nós temos também o Dr. Marco Antônio Chueda, da Ortoprime, um dos mais renomados médicos ortopedista e traumatologista. Dr. Chueda se encontra na rua Orestes Guimarães, em Joinville, e também em Balneário Camboriú. E você pode ligar para lá, né, para a Ortoprime, através do 479-9973-0910. Dr. Marco Antônio Chueda. Vamos ao intervalo e na volta vamos falar sobre a ampliação da sede da Sicredi Norte aqui em Joinville, e também vamos falar sobre esse local aqui que muitos poucos joinvilenses conhecem, a não ser aqueles que lá trabalham. Circulam lá diariamente 12 mil pessoas, que é o Perini Business Park. Vamos ao intervalo.
Esse será um dos assuntos após o intervalo. Na Favreto Mídia Exterior, enxergamos a cidade como palco de grandes histórias. Com ativos espalhados pelas principais vias, avenidas e pontos estratégicos, criamos presença real, onde a vida acontece em meio ao trânsito, à rotina, ao movimento. São empenas, outdoors, painéis digitais, telas em elevadores, gentilezas urbanas pensadas para potencializar o alcance da sua comunicação com impacto, inteligência de localização e alto padrão de entrega. Mais do que mídia, oferecemos estratégia, atendimento próximo e agilidade, com foco em resultado e visibilidade de verdade. Com o selo BioH, nossas lonas ganham um novo ciclo de vida, sendo reutilizadas por meio de um projeto de logística reversa rastreável, criativo e ambientalmente responsável. Favreto Mídia Exterior, os melhores pontos com visibilidade garantida. Esta semana eu participei de uma solenidade chamada Pilar Fundamental. É um trocadilho com pedra fundamental de uma obra, inauguração de uma obra. Essa solenidade foi para comemorar a construção de um novo prédio lá no Perini Business Park, que vai abrigar a sede da Sicredi Norte. Esse prédio vai ficar anexo ao prédio que já existe. Então está sendo construído ali e tem o Sicredi Norte está crescendo muito, tanto é que vão ampliar essa sede lá dentro do Perini Business Park. Depois tive a oportunidade de almoçar lá com os convidados, o Nilson João Floriani, que é o presidente da cooperativa, o Wagner, que é o diretor executivo, gaúcho lá e gremista, e enfim, revimos alguns amigos nessa solenidade, e entre eles sentamos na mesma mesa o jornalista Marco Aurélio Braga, que foi diretor de comunicação do prefeito Udo Deller. Mas, Luciano, eu mais uma vez, Luciano e Adilson, mais uma vez fiquei impressionado com o Perini Business Park. A entrada, tu entra, tem que mostrar no documento, a funcionária anota o nome no celular, tira uma foto, reconhecimento facial, vai para o sistema na hora, tu tem que adiantar o carro e mostrar a face numa câmera que tem logo em seguida. Isso é questão de 10 segundos. E lá fica registrado, aparece o teu nome e, claro, que a entrada que você, o horário que você entrou e na saída a mesma coisa. Tem que registrar o reconhecimento facial e registrar a saída. Ou seja, é um local seguríssimo. Mais de 300 empresas de 15 nacionalidades. O Perini hoje abriga 20% do PIB de Joinville, faturamento de 12 bilhões, né, Luciano? 12 bilhões de... A informação que eu tinha era de 10, já subiu para 12 bilhões. O presidente lá me mostrou o prédio que foi concluído agora recentemente para uma empresa chinesa que se instalou lá no Perini Business Park. E também fiquei surpreendido com algo que eu não conhecia, chamado Agora Park. Impressionante.
O prédio tem a frente, mas lá no fundo, e o restaurante do almoço, onde foi a solenidade, era no 4º andar do Ágora Park, que é um condomínio de pequenas salas, de pequenas empresas, tem dezenas de empresas lá estabelecidas. E lembrando que dentro do Perini tem o campus da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Perini Business Park, eu tenho a grata satisfação de que quando começaram as obras, lá pelos idos de 2000, então o executivo Jonas Tilp, né, quando eu trabalhava com fotografia, me contratou para que pudesse fazer a documentação das obras da terraplenagem, do levantamento dos prédios, e eu tenho isso muito bem guardado na memória. Então, também participei desse empreendimento, né, na questão memorial. E até o Veríssimo falando agora sobre essa questão de identificação, naquela época, Veríssimo, era na prancheta, né? Tu tinha que falava o teu nome, eles ligavam para o setor para saber se a pessoa podia te atender, e tu ficava ali esperando para então ir ao departamento ou a empresa que havia sido contactada. Então essa mudança tecnológica, né, desde os anos 2000, já são 25 anos, 26 anos aí, é algo surpreendente, né? E cada vez mais o condomínio vai aumentar o seu espaço, o seu tamanho, e mais empresas virão para Joinville. Até porque, falando em empresa, né, nós temos aí o grande problema, depois que a gente vai comentar no próximo programa, que vai ser a questão da mão de obra, né? As empresas estão vindo. A carência da mão de obra. As empresas estão aparecendo, a Joinville vai ganhando espaço, mas nós também estamos precisando muito de mão de obra. Então, quando você depara com um conjunto, um aglomerado de empresas, onde reúne diariamente mais de 12 mil pessoas diretamente, indiretamente isso deve duplicar, porque ali tem um fluxo de carga, descarga, recebimento e expedição também das mercadorias e visitantes lá produzidas. A gente fica imaginando quantos municípios no estado de Santa Catarina têm população inferior a 12 mil habitantes. Olhando esse modelo empresarial do Perini Business Park na cidade de Joinville, a gente pode observar que é muito fácil manter o controle habitacional, de segurança e também de educação nos ambientes. É um exemplo, vocês estiveram lá, eu conheço também, tive outra oportunidade de frequentar as dependências do Perini, até porque também tem uma unidade da Sociesc lá dentro, e eu fiz um curso, então, a questão de segurança, o conforto, o espaço que eles proporcionam é um exemplo que muitos municípios, não só de Santa Catarina, mas do porte de até 12, 15 mil habitantes, deveriam se espelhar. Parabéns aos empreendedores da Perville que construíram esse magnífico empreendimento. Bom, eu tenho duas grandes previsões que eu errei na minha vida. Nem vou falar dos campeonatos que eu dava certo para o Grêmio, mas duas previsões. Uma delas foi lá por julho. Eu teimei com o Sandro Aurélio que o Carlos Moisés da Silva jamais teria a chance de ser governador de Santa Catarina. E a outra previsão foi quando, numa conversa informal com o então prefeito Luiz Henrique da Silveira, Adilson, eu perguntei para ele: prefeito, qual é a empresa que está instalando lá na Dona Francisca, em direção a Piraberaba, à direita? Estou vendo lá 3 enormes galpões, que empresa é essa? E ele me disse: não é empresa, é um empresário italiano que está construindo galpões para que as empresas lá se instalem pagando aluguel. E eu não disse para ele, mas eu pensei: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque as empresas naquela época, a maioria tinha a sua sede, tinha a sua
o seu objetivo de construir e de ampliar a sua própria sede. E a partir dali, esse empresário italiano, Fábio Perini, teve a visão. E hoje, 20% do PIB de Joinville lá está instalado. Agora, uma necessidade urgente, né, que nós temos aqui é a questão da, então, duplicação e da requalificação total ali da região da Dona Francisca, né, que nós já comentamos no programa passado, porque nesses números de PIB, né, nós temos um grande problema, que é a logística, que ela fica esgoelada, nós temos aí um empreendimento que fica próximo do aeroporto, de 2 aeroportos, da capital do estado de Santa Catarina, 180 quilômetros, e de Curitiba, 100 quilômetros. No entanto, a parte relativa à Dona Francisca, nós temos apenas uma via que vai e uma via que vem. O projeto está pronto e urge essa duplicação, porque senão a coisa vai degringolar. Já existe um problema muito sério com relação à parte agora, essa questão da mobilidade, micromobilidade, o pessoal querendo utilizar bicicletas, patinetes para chegar até lá, e nós não temos ali uma via propícia para isso. Fora a questão dos colaboradores que entram e saem a todo momento naquele espaço. Eu acho que é um modelo, esse foi um exemplo, né? Herdamos isso do prefeito Pedro Ivo Campos, quando ele, do planejamento estratégico da cidade, aliás, planejamento estratégico é redundante, né? Eu acho que todo planejamento é estratégico. Eu acho que dentro do planejamento de Joinville, eles colocaram o distrito industrial todo para a Zona Norte e as residências para a Zona Sul. Isso, lógico, provoca hoje, né? Provoca um grande transtorno na hora de pico no centro da cidade. Mas o Perini Business Park é um baita do empreendimento que está na zona norte da cidade, a exemplo do que vai ser construído também lá na zona sul, lá no entorno da Curva do Arroz, no eixo sul, né? Já está tudo aprovado, e a gente espera também que esse tipo de empreendimento, de oportunidades, seja também oferecido lá para a região onde o pessoal descansa, onde o pessoal dorme, que é a região sul da cidade de Joinville. E nós estamos assistindo uma carência de mão de obra, uma falta de mão de obra, não só nas indústrias, no chão da fábrica, nós estamos assistindo nos pequenos comércios. Eu frequento uma padaria ali perto de casa, que eu vejo lá estamos contratando e ele não consegue mão de obra para trabalhar na padaria, como no atendimento, enfim. A situação chegou a tal ponto que a Tupi contratou o Senai de Belém do Pará para fazer uma seleção de 50 pessoas lá em Belém do Pará para trazê-los para trabalhar aqui na fábrica de Joinville, pagando toda a despesa de locomoção de lá até aqui e oferecendo salários que chegam até R$ 3.336. Vejam a que situação nós chegamos. E eu lembro, o Adilson, que mora mais tempo aqui também, lembra do tempo que a Tupi saía laçando o trabalhador aqui nos bairros, nos municípios vizinhos, e na minha época, no interior do Paraná, onde eles contratavam carros de alto-falante, chamando as pessoas para trabalharem aqui em Joinville, naquela época, nos anos 90, que não tinha mão de obra aqui em Joinville. Hoje eu acredito que essa carência de mão de obra, ela esbarra um pouco também no salário, né? Não, na infraestrutura da cidade. A gente pode observar, e está patente, está claro, o valor da locação, o valor da moradia. Foi a cidade que mais aumentou o valor de moradia no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina. Então hoje fica difícil também de trazer uma mão de obra qualificada ou qualificar uma mão de obra para manter esse funcionário aqui. O custo de moradia ele está muito alto. A locação aumentou acima dos patamares
oficiais de todo o Brasil, e também a aquisição, muito embora existam os programas da Caixa Econômica, que é o Minha Casa Minha Vida, também aumentaram o valor de financiamento, mas mesmo assim o povo ainda ele encontra dificuldade para se fixar na cidade. Em razão disso, a gente vê que é esta carência, essa grande demanda por procura da mão de obra para a indústria local. Eu até digo mais, porque nós temos um exemplo aí da BID, que está criando uma nova fábrica na Bahia, na região lá da Bahia, e eles acreditam que isso aí vai mobilizar em torno de 12 mil pessoas. E eles estão construindo a fábrica junto com moradias, shoppings, ou seja, toda uma estrutura para facilitar. Mas então, para os chineses também. Também, mas para o brasileiro que vai ser contratado, isso aqui no Brasil. Então, além da questão salarial, né, que as pessoas estão vendo quem oferece os melhores salários e benefícios, a conjuntura da questão do preço dos aluguéis também vai bater muito nessa vinda das pessoas para cá. Nós estamos vendo aí exemplos, né, de imigrantes que têm vindo para cá. Vem primeiro aí ele se dá bem, traz a esposa, os parentes e ficam tudo na mesma casa para dividir esse aluguel, né? Porque sozinho ele não consegue. Às vezes muitas famílias. Muitas famílias, exatamente. 2 ou 3 famílias na mesma casa, rachando o aluguel. O aluguel, exatamente. Bom, faltando 1 minuto para o nosso bloco, vamos então às nossas mensagens tradicionais antes do término do bloco. Bom, eu tenho o apoio da AGDEV, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais. Inclusive, se você está querendo mandar fazer um brinde, aproveite já, o fim do ano está chegando. Canecas, botões, camisetas, chaveiros, cadernos, faça seu brinde com a AGDEV. Faça o orçamento, ligue lá, 47-3436-3126. E a nossa Favreto Painéis, aí do bairro Glória, do nosso amigo Gilson e da Rafaela. São mais de 12 mil pontos melhores, visibilidades dos painéis da Favreto. E você dá uma ligadinha lá no 38500095. Fala com a Favreto, você vai ser muito bem atendido e, lógico, né? Escolher o melhor ponto de visibilidade para a sua empresa. E assim terminamos o programa 10 e aguardamos você para o programa número 11. Tenham todos uma boa tarde e até o nosso próximo programa. E não se esqueçam de fazer a sua inscrição em nosso canal e participar das nossas redes sociais a partir dessa semana com os cortes do Direto ao Ponto. E na próxima quinta-feira estamos de volta com o Direto ao Ponto. Luciano, é possível o programa ser veiculado ao vivo? Sim, já o planejamento estratégico, Dr. Buzzi. A partir de hoje, contem 30 dias e o programa passa a ser ao vivo. Estaremos combinando com os leitores, ou melhor, os internautas, o melhor horário. E dia, né? Um dia por semana? 2 dias por semana. 2 dias por semana. Vem aí novidades então com o nosso programa. Até o próximo programa número 11, 11º programa. Cidade viva, jeito de sorrir, Joinville.